Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Túneis da linha 4 do metrô estão concluídos. Inflação em queda reflete crise econômica. Uma decisão de investimento na economia é uma decisão para meses e anos. E sem essa tranquilidade não se coloca dinheiro em novos negócios, ou seja, não se geram novos empregos, não se recontrata as pessoas que perderam as suas vagas e isso projeta um cenário de continuidade na recessão. Há poucos meses da Olimpíada, eventos marcam os últimos preparativos para os Jogos. Em instantes. A inflação era a grande vilã da economia até pouco tempo atrás. Hoje os índices estão caindo, mas o que deveria ser uma boa notícia, na verdade, reflete um cenário de recessão. O desemprego em alta e as incertezas econômicas retraíram o consumo. Desempregada há mais de um ano, Stella foi hoje ao centro à procura de um trabalho. E, mais uma vez, ouviu não como resposta. Uma situação que revolta a carioca. Eu falo norueguês, inglês, espanhol, mas porque eu tenho 47 anos, eu estou encontrando dificuldades. Em todo o Brasil, já são mais de 9 milhões de desempregados, um número que mexe com a economia do país. Uma prova disso é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que depois de subir 0,9% em fevereiro, desacelerou com força no mês passado. Passou para 0,4%, a menor taxa registrada no mês de março desde 2012. O desemprego certamente contribui muito para uma reversão no aumento de preços. Pessoas desempregadas não têm renda, famílias sem dinheiro compram menos e isso tende a começar a contaminar a economia, ou seja, começa a provocar que os preços não subam com a mesma intensidade que vinham crescendo. Outro fator apontado pelo economista para a queda da inflação é a situação da energia elétrica. A queda do mês de março ela teve uma razão não recorrente, que é muito específica, que foi o fim da tarifa vermelha, da bandeira vermelha, nas contas de energia elétrica. Então esse é um evento que não se repete todos os meses. Então essa queda bastante brusca na inflação de março não significa que a inflação de abril vai cair na mesma magnitude. O índice do IPCA só não foi menor por causa do aumento de preços no setor de alimentação. As frutas ficaram 9% mais caras. Entre as verduras, a cenoura teve um dos maiores reajustes, 14%. Na contramão dos alimentos estão os gastos relacionados à habitação, que caíram 64%. Diante desses números, os economistas reduziram pela quinta semana seguida a previsão para a inflação deste ano. A estimativa agora é de que a taxa chegue a 7,1%. Apesar da diminuição, o índice ainda está acima do teto da meta do governo, que é de 6,5%. Para Gilberto Braga, o cenário na economia é de pessimismo. O cenário é ruim, a economia continua refém da crise política, enquanto não houver uma solução para a questão do impeachment e um cenário mais tranquilo, pelo menos de previsão para planejamento de decisões econômicas, a recessão vai continuar forte. Ninguém investe num cenário sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Uma decisão de investimento na economia é uma decisão para meses e anos. E sem essa tranquilidade não se coloca dinheiro em novos negócios, ou seja, não se geram novos empregos, não se recontrata as pessoas que perderam as suas vagas e isso projeta um cenário de continuidade na recessão. Os túneis da linha 4 do metrô entre a Barra da Tijuca e Ipanema estão concluídos. O Tatuzão, este equipamento utilizado para escavar os túneis, rompeu a rocha da última parede do subsolo na altura do Alto Leblon. 22 quilômetros de trilho já foram instalados no chamado trecho olímpico, faltando apenas 1 quilômetro para ser concluído. Cerca de 100 pessoas, entre operários e engenheiros, trabalham na máquina construída para operar no subsolo do rio. A Olimpíada está chegando e os organizadores intensificam os preparativos para a realização das competições. O evento teste de maratona foi realizado neste domingo. A largada e a chegada da prova foram no Sambódromo, que também será palco das competições de tiro com arco. O trânsito foi interrompido na pista central da Avenida Presidente Vargas. 234 agentes de trânsito participaram da operação.
O estádio aquático, palco das provas de natação e polo aquático, foi inaugurado também no fim de semana. Entre os dias 15 e 20 de abril, o local receberá um dos eventos testes mais importantes do calendário, o Troféu Maria Lenk, classificatória para os Jogos Olímpicos. O estádio aquático possui 2 piscinas, uma para competição e outra para treinamento. E falando em Olimpíada, você sabe quais são as instalações que vão abrigar as competições e como estão as obras? Confira na reportagem. Os Jogos Olímpicos começam oficialmente no dia 5 de agosto. De acordo com a Prefeitura, o cronograma das obras está em dia. O Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, é o palco principal do evento. Lá serão realizadas 16 provas olímpicas e 9 paralímpicas, como, por exemplo, judô, polo aquático, handebol, tênis, ciclismo, ginástica e natação. 98% das obras estão concluídas. E o principal? Após as competições, o local será aberto ao público. Dentro do parque foi construída a Arena do Futuro, que está 100% concluída e será transformada em 4 escolas municipais em diferentes localidades. As 3 arenas estão prontas. Já o estádio aquático também está quase pronto, 98%. Após os jogos, ele será transformado em 2 ginásios. De acordo com a Prefeitura, a central de tênis está com 90% das obras concluídas e o velódromo com 83%. Já Deodoro está concluído. O complexo vai sediar 11 modalidades olímpicas e 4 paralímpicas. Destaque para as provas de hipismo, canoagem slalom, pentatlo e rugby. O parque, que engloba os bairros de Ricardo de Albuquerque, Deodoro e Magalhães Bastos, será o 2º maior da cidade, atrás apenas do Aterro do Flamengo. Toda a área verde ficará à disposição das pessoas. O parque vai abrigar 5 grandes espaços: estádio de canoagem slalom, centro olímpico de BMX, arena da juventude, circuito de mountain bike e centro olímpico de hóquei. Pesquisadores buscam tratamento para os males provocados pelo vírus da Zika, com medicamentos já existentes. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em coletiva. Mais de 10 medicamentos estão sendo testados e um já apresentou resultados promissores. A equipe é a mesma que realiza uma pesquisa pioneira com microcérebros para estudar os danos causados no sistema nervoso do feto e utiliza a mesma estrutura para os testes com os medicamentos. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.